Os medicamentos eles podem ter ação local ou sistêmica. Quando é que o medicamento tem ação local? É aquele medicamento que age no local. Então, ele age onde ele é administrado sem necessidade de passar pela corrente sanguínea. Por exemplo, uma pomada, um gel, e ele pode ser também de ação sistêmica. O medicamento de ação sistêmica, ele já vai passar pelo processo de absorção, ele vai ser administrado por via oral, por via injetável, ele vai ser administrado, passar pelo processo de absorção para só então chegar na corrente sanguínea. E depois que ele vai atuar no local de ação, diferente do medicamento de ação local que já age ali no local. O de ação sistêmica, ele primeiro tem que ser absorvido, chegar na corrente sanguínea para só então ele chegar no local de ação necessário. E como que é classificado os medicamentos de acordo com o seu uso, né? Ele pode ser classificado como um medicamento de uso interno ou um medicamento de uso externo. O medicamento de uso interno é aquele que geralmente é administrado por via oral, via parenteral, alguma via, no caso via oral seria via digestiva, né? Via parenteral seria por via intramuscular, subcutânea, intradérmica, que a gente vai ver mais pra frente. O medicamento de uso externo é aquele que é utilizado na parte exterior do corpo, ele geralmente tem ação tópica, tá? E essas drogas que devem ser administradas de uso externo jamais devem ser introduzidas no organismo, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as formas de apresentação dos medicamentos, né? Que também é conhecido como formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas surgiram, foram desenvolvidas para poder facilitar a administração dos medicamentos de acordo aí com as diferentes faixas etárias, né? Ou pacientes em alguma condição especial. Por exemplo, uma criança. Uma criança é muito mais fácil administrar uma medicação em gotas, que ela venha a engolir, né? Por via oral, por exemplo, em gotas com um pouquinho de água, do que administrar um comprimido, né? A apresentação das medicações, ela pode se apresentar na forma sólida, na forma semissólida ou na forma líquida. Na forma sólida, né, geralmente as medicações são administradas por via oral. Então são as cápsulas, os comprimidos, né? As cápsulas são aquelas que tem um revestimento, ela pode ser um pouquinho mais endurecida, tipo um plastiquinho, quando dentro dela tem um pozinho, né? Quando é um sólido. Eu deixei algumas fotos lá no material complementar da plataforma, com um resumo aí, um complemento dessa aula, e tem algumas fotos lá para vocês diferenciarem uma forma farmacêutica da outra que fica mais fácil. Então vamos lá, as cápsulas, elas geralmente é formada por esse revestimento que ele se abre, e não é recomendado que se abra e dilua essa cápsula, a não ser que tenha aí uma recomendação médica ou alguma restrição que o paciente não consiga engolir a cápsula. Esse revestimento dela, geralmente, é para ela poder passar pela parte ácida do estômago e ser absorvida lá na porção inicial do intestino. Quando a gente abre essa cápsula, né, por isso que a gente só pode abrir com recomendação do médico em alguns casos especiais, corre-se o risco muito grande da medicação que está dentro dela perder o efeito, porque a absorção dela vai ser no estômago e não no local que ela foi feita para sofrer a ação, que seria lá na porção inicial do intestino, né? E os comprimidos, o que são os comprimidos? Os comprimidos, eles são feitos de um pó que é comprimido, né? Por isso que o nome é comprimido, é uma compressão de um pó que forma aí esses comprimidinhos que eles podem ser redondos ou ovalados, né? Um redondo meio compridinho, assim, ele é bem durinho. Os redondinhos geralmente tem uns risquinhos no meio, que a gente chama de sulcos. Às vezes ele tem um risquinho só, às vezes ele tem dois risquinhos cruzando, que facilita a divisão do comprimido em partes, ou em duas partes, ou em quatro partes, né? Ele pode ser também comprimido de administração sublingual, que é quando a ação dele tem que ser embaixo da língua. Então esse comprimido ele é colocado embaixo da língua para absorver ali pela parte vascularizada que tem ali na boca. Então acaba sendo até a ação do medicamento feito embaixo da língua, acaba sendo até uma ação mais rápida, né? Existem também os comprimidos efervescentes, né, que eles são feitos associados a alguns sais, né, que liberam gases quando em contato com a água, e aí facilita aí a desintegração desse comprimido, e então quando ele chega lá no estômago, ele vai dissolver e ser absorvido melhor, tá?
Tem também o comprimido mastigável, aqui você precisa mastigar para desintegrar ele na boca, para só então ele descer aí para o estômago e ser absorvido. Esses comprimidos eles podem ser revestidos, que são conhecidos como drágeas, né? Esse revestimento dele é para ele poder ser absorvido no intestino, como se fosse uma capa protetora do comprimido. Temos os granulados são uns medicamentos em pós ou em grânulos que a gente coloca geralmente na água, ele tem um tempo de estabilização, né? Estabilização quer dizer o tempo que aquele medicamento vai ter validade, quanto tempo aquele medicamento vai estar surtindo o efeito desejado. Então a gente falou das formas farmacêuticas sólidas, né? E temos também as formas farmacêuticas semissólidas. Semissólidas são preparações tópicas, né? Geralmente para ser administrado na parte externa da pele, para ter uma ação local. Então, geralmente são pomadas, cremes, pasta, então qual que é a diferença, né, de tudo isso? Então quando a gente fala em pomada ou unguento, né, conforme for, dependendo da região, geralmente as pomadas elas são mais oleosas, então quando se aplica a pomada, sempre, aplicação externa, claro, ela tem um aspecto mais oleoso, o ideal é evitar aplicar em locais onde tem pelo por conta dessa oleosidade, né? A pasta não, a pasta ela já tem uma consistência mais firme, ela é mais branquinha. Geralmente a pomada ela é mais transparente, né? Um exemplo aí a pomada de cataflã, né? A pasta ela já é mais concentrada. Pasta d'água, por exemplo, né? Ela é mais firme, você aplica, ela fica ali, ela tem uma consistência macia, uma consistência firme. O creme é uma preparação que ele tem uma parte de água e uma parte de óleo. Então, enquanto que a pomada ela é óleo e a pasta ela é mais firme, o creme é a mistura da água e do óleo. Então ele não é nem muito firme, né? Nem firme, assim, nem oleoso demais. Ele é para aplicação externa também e ele é usado muito na cosmetologia, né? Para os cremes aí cosméticos. Tem também aí na forma de apresentação em medicamentos semissólidos os géis, né? O gel aí, que é feito à base de água. Quando a gente vai falar de formas farmacêuticas líquidas, né, a gente vai pensar lá na solução. Então, a solução é uma forma farmacêutica líquida, límpida e homogênea, né? Existem as soluções estéreis, que são aquelas que a gente utiliza nos medicamentos injetáveis. Soluções estéreis quer dizer o quê? Que é livre de qualquer contaminação, livre de qualquer micro-organismo,